A Marvel decidiu mexer em Vingadores Ultimato anos depois do lançamento e não é simplesmente colocar o filme de volta nos cinemas. Tem conteúdo novo sendo preparado justamente para mudar a forma como a gente enxerga o final dessa história e principalmente criar uma ponte direta para Vingadores Doomsday. E o mais curioso é o momento em que isso está acontecendo, porque quanto mais a gente olha para esse relançamento, fica muito claro que existe um motivo muito específico para a Marvel querer que todo mundo volte para o Ultimato antes do próximo Vingadores. E algumas das informações que começaram a aparecer explicam exatamente o porquê. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Eu sou Eric Brelais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Bom, pra galera que tá perdida e não sabe muito bem o que tá rolando, é o seguinte, galera. Pois é, a gente vai ter o relançamento de Vingadores Ultimato. E ele vai se chamar agora Vingadores Ultimato Encore, que inclusive vai chegar aos cinemas pouco antes de Doomsday estrear. E eu continuo achando que existe uma estratégia muito clara por trás disso. Ultimato foi o filme de maior bilheteria da história durante um período, até Avatar voltar aos cinemas e recuperar esse posto. Então, imagina só o cenário. A Marvel consegue colocar Ultimato novamente no topo justamente meses antes do lançamento do próximo Vingadores. Eles podem usar aquela ideia de dos criadores do maior filme de todos os tempos e tudo mais, enfim, vai dar grana, vai dar bilheteria, é óbvio. Inclusive isso seria uma campanha absurda pra Doomsday. Tem aquele negócio de tipo, o ego da Marvel, eles querem ser o número 1 do mundo e tudo mais, da maior bilheteria? Pô, é claro que tem. Só que querendo ou não, galera, isso daí ainda é uma jogada de marketing muito inteligente. Porque o que eles estão fazendo não é simplesmente relançando o filme antigo. O que eles estão fazendo é lembrar o público do momento em que os Vingadores dominaram completamente os cinemas e usaram essa nostalgia para preparar o terreno para o próximo grande evento. Só que essa disputa de bilheteria talvez seja na verdade só o começo dessa história, a ponta do iceberg. Porque as informações que estão circulando dizem que Ultimato Encore teria cerca de 7 minutos de conteúdo inédito, e 7 minutos já permitem fazer bem mais do que simplesmente adicionar uma cena curta no final. Uma nova sequência de abertura estaria sendo preparada seguindo uma ideia parecida com o que a gente viu lá em Homem-Aranha: Um Novo Dia. Lá, aquela abertura foi cheia de pequenos detalhes, com trechos do feitiço do Doutor Estranho e as fotografias mostrando o Peter desaparecendo aos poucos. Então, se o Vingadores Ultimato Encore ele seguir essa mesma linha, a gente pode ver desde o comecinho do filme sendo plantado coisas importantes que a gente vai ver depois. Só que, além de tudo isso, tem um detalhe que é ainda melhor. Vingadores Ultimato finalmente vai ganhar uma cena pós-crédito. E olha, tá aí uma coisa que chama muito a nossa atenção, porque sim, o filme original, ele nunca teve uma cena pós-crédito tradicional. Depois que a história terminava, não existia aquela preparação direta para o próximo capítulo como a Marvel costumava fazer. E honestamente, eu já até disse isso em vários vídeos aqui no canal, esse é um dos maiores erros de Vingadores Ultimato. Não ter um próximo passo, um futuro para se seguir, é um negócio que deixou muito aquela sensação de a Marvel acabou. E depois de Ultimato, as coisas realmente caíram bastante. Ficou aquele gostinho de acabou mesmo. Só que agora, anos depois, eles aparentemente vão voltar atrás e adicionar uma cena pós-crédito. Tá, mas agora sobre quando a gente pode começar a ver algumas coisas, aqui a gente já tem algumas informações também. Segundo o insider No More Mutants, o trailer de Vingadores Ultimato Encore está previsto para o dia 25 de agosto. Já o Crypt HD Quality também provocou essa mesma data. E ela combina bastante com o calendário porque o relançamento estaria marcado para 25 de setembro, exatamente um mês depois. Então existe uma boa possibilidade que esse trailer já chegue junto da abertura da venda de ingressos, inclusive para a chamada Infinity Vision, esse novo formato premium da Marvel e da Disney que tá sendo também utilizado em Doomsday. Então já segue a cal, aguarda até o dia 25 de agosto, porque a gente vai ter a venda dos ingressos acontecendo e a gente vai ver como é que a Marvel pretende vender esse relançamento pra gente. Tá, mas agora eu sei que o que vocês querem saber mesmo é sobre as novas cenas. E sim, galera, todo mundo aqui sabe que elas vão fazer conexão com Doomsday, e elas têm que fazer mesmo. Uma delas aparentemente acontece ainda no funeral do Tony Stark. O Steve Rogers estaria conversando com a Pepper e também com o Scott Lang. A conversa com a Pepper, ela é bem fácil de entender. Ela perdeu o Tony, esteve no centro de tudo que aconteceu naquele final e faz sentido o Steve ter algum momento com ela depois da batalha. Só que no caso do Scott Lang,
aqui o negócio fica curioso. Desde Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, ele ficou diretamente ligado a toda aquela história envolvendo Kang e o multiverso. O plano original da Marvel claramente colocava esse encontro como alguma coisa que teria consequências maiores no futuro, principalmente quando tudo ainda estava caminhando para o Vingadores Dinastia de Kang. Só que, como todo mundo aqui já sabe, os planos mudaram. Só que mesmo assim, o Scott continua nessa história e já apareceu ligado aos acontecimentos de Doomsday. Então pode ser que essa nova cena seja justamente para reaproveitar esse caminho que ficou aberto. Beleza, eu sei que até agora não teve nada demais. Só que agora o negócio muda. E eu digo isso porque, segundo essa informação, o Loki aparece na casa do Steve Rogers e da Peggy Carter. E o que ele aparentemente vai contar para o Steve mexe diretamente com aquilo que a gente entendeu durante o Ultimato. A ideia seria que os Vingadores não simplesmente criaram novas linhas do tempo durante as viagens que fizeram no filme. Na verdade, eles teriam acessado outros universos. E essa interferência acaba criando eventos nexus capazes de provocar incursões entre diferentes realidades. Só que se essa explicação realmente estiver nesse relançamento, o que a Marvel vai fazer basicamente é usar o Vingadores Ultimato Encore para reinterpretar as viagens no tempo daquele filme. Inclusive, uma das realidades citadas seria completamente diferente da história que conhecemos. A Guerra Infinita nunca aconteceu porque o Thanos, lá de 2014, morreu antes. A Gamora também nem chegou a existir naquele caminho. A Nebulosa já estaria morta também. Ou seja, as viagens no tempo que aconteceram em Ultimato, que pareciam coisas inocentes. Ah, tudo bem, eu só vou aparecer ali e depois voltar, vou pegar a joia e depois devolver. Coisas inocentes, na verdade, trazem consequências gigantescas. E talvez seja justamente aí que esteja a origem de parte do problema multiversal que vai explodir em Doomsday. E se só isso já muda muito o que a gente conhece sobre Vingadores Ultimato, imagina então quando eu começar a conversar com vocês sobre a parte do Steve Rogers. Segundo essas informações, quando ele voltou para ficar com a Peggy, o Steve teria ido parar em uma realidade muito parecida com a Terra 616. E nessa versão da história, os dois não ficaram sozinhos. Eles tiveram um filho chamado James Rogers, batizado justamente em homenagem ao Buck. Só que esse final reescrito de Ultimato mostraria um pouco mais sobre a vida deles. Steve, Peggy e James estariam morando em uma espécie de cabana dentro de um universo completamente futurista. E pela descrição desse lugar que eu tô falando aqui pra vocês, eu imagino que vocês estejam pensando exatamente nesse universo. A Terra 828, a Terra do Quarteto Fantástico. Beleza, agora pega isso e junta com o que eu falei sobre o Loki, porque ele aparece novamente para avisar o Steve que ele não deveria estar naquela realidade. A presença dele ali acabaria causando problemas naquele universo e, consequentemente, contribuindo para toda essa bagunça envolvendo as incursões. E antes dele ir embora, o Loki entrega uma coisinha para ele, que no caso seria um cartão de contato, o mesmo cartão que a gente viu aparecendo lá no trailer 1 de Doomsday. Então aquele detalhe que parecia completamente aleatório começa a ganhar uma explicação. Esse cartão aparentemente vai permitir que o Steve entre em contato com o Loki novamente quando os acontecimentos de Doomsday começarem. E é aqui que esse relançamento começa a fazer muito mais sentido, porque o Ultimato Encore ele não serviria apenas para colocar o filme novamente nos cinemas ou para tentar recuperar o primeiro lugar de bilheterias. Não, é muito maior do que isso. Se todas essas informações estiverem corretas, a Marvel está literalmente voltando para o Ultimato e construindo dentro dele a ponte que leva Steve Rogers diretamente para Vingadores Doomsday. Então me diz aí, você por acaso seria uma dessas pessoas que voltaria lá no cinema para ver Ultimato só para ver 7 minutos de cenas extras? E principalmente, vocês gostam dessa ideia de ver o Vingadores Ultimato direcionando o caminho que a gente vai ver em Vingadores Doomsday? E será que o Steve Rogers realmente ficou todo esse tempo lá no mundo do Quarteto Fantástico? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!